Bora para a história. Então, a minha avó, ela fez, né, um feijão. Ela cozinhou um feijão e ela colocou dentro do feijão um pedaço de toicinho. Mais ou menos assim, gente, um pedaço grande, desse tamanho. E aí, depois de estar cozinhado esse feijão com toicinho, aí ela retirou o toicinho de dentro do feijão e reservou. Aí depois, né, ela me chamou e ela passou todo aquele toicinho no meu cabelo. Gente, como assim? Vou contar a história para vocês entenderem. Eu tinha 7 anos de idade. Eu morava no norte de Minas. Hoje eu continuo morando em Minas, mas assim, hoje eu moro no sul de Minas, mas antes eu morava no norte de Minas. E aí a minha mãe, ela estava grávida e ela estava com muitos problemas de saúde. Aí ela foi para São Paulo, ela e o meu pai, para minha mãe ganhar o bebê lá, que era minha irmã caçula, né? E, e essa gravidez era de risco, porque ela tinha mioma e tudo. Então, minha mãe foi 2 meses antes dos 9 meses. E aí, a minha mãe ficou lá, depois que o bebê nasceu, ainda mais uns 3 meses. Ao todo, deu uns 5 meses, mais ou menos. E ela deixou eu e os meus irmãos com a minha avó. Eu sou a filha mais velha da minha mãe, né? E eu tinha 7 anos. E os meus irmãos mais novinhos, né? Eu tenho 3 irmãos e uma irmã, que é essa minha irmã de quem a minha mãe estava grávida. E, gente, e aí o que acontece? A minha mãe, ela nos deixou lá com a minha avó, tomando aqui um cafezinho. Ela me deixou lá com a minha avó e os meus irmãos. E assim, minha avó fazia essas coisas comigo. Eu tinha um cabelo bem longo, bem comprido. E aí, ela falou que o meu cabelo era muito embaraçado. E naquela época era muito difícil, shampoo, condicionador, essas coisas nem tinha. E aí ela passava aquilo, gente, passava tudo aquilo, deixava meu cabelo todo engordurado, fedendo. E ali ela trançava e ficava por vários dias. E eu ia dormir com aquilo tudo fedido. Imagina, o feijão já tem um cheiro forte. E ainda aquele toicinho, estava tão cozido o toicinho que quando ela passava assim, ó, ficava até os pedacinhos do toicinho no meu cabelo. E, e eu passava dias com aquilo. Aí depois ela destrançava e aí lavava o cabelo e passava de novo. Então, assim, misericórdia, era algo terrível. E a minha avó, ela tinha alguma coisa que ela não me topava. Eu era criança, mas eu entendia. Ela não gostava muito de mim. Com os meus irmãos era normal, mas comigo ela tinha alguma coisa assim que ela não me topava. E, e ela não queria me ver assim quietinha, brincando, sabe? Ela me dava serviço para mim estar fazendo e para mim manter ocupada. E ela tinha um pote de barro bem grande que ficava na cozinha, no canto da cozinha. Aí ela falava assim para mim buscar água todo dia e encher aquele pote. Não tinha água encanada, não existia nada dessas coisas.
E eu, com 7 anos de idade, eu tinha que pegar um baldinho, mais ou menos de uns 3,5 litros, um baldinho pequenininho. E eu pegava esse baldinho e eu ia no poço buscar água. E lá a água, né, ela ficava lá embaixo no fundo, não ficava reto assim com a boca do poço, né? E o poço era fundo. Então, assim, eu tinha que deitar, inclinar toda a minha cabeça lá embaixo e ir pegando a água. E trazia. Como era longe, até eu chegar em casa, ia batendo na perna, aquele baldinho. Criança sabe como que é, né? E chegava lá quase pela metade de água, porque vinha derramando pelo caminho, tinha vaca lá também, né? Na manga onde eu passava para ir pegar essa água. E eu chegava, derramava água no potinho, fazia nem cosquinha, gente. Passava o dia inteiro, indo e voltando, indo atrás dessa água, pegando. Imagina o perigo se eu caio lá de cabeça. Não tinha ninguém, né? E assim, quando não era ocupada com essas coisas, era é, ela me xingando, ela tinha uma mania de me xingar de urubu preto, não sei porquê, né? E essa minha avó, ela era a mãe do meu pai. A mãe da minha mãe, eu era muito apegada com ela, mas ela morava muito longe, eu quase não via. Mas a mãe do meu pai, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Então, assim, ela me xingava muito, então eu fiquei muito marcada com xingo, não podia brincar, ficava o dia inteiro fazendo essas coisas, todo dia tinha que encher esse pote de água, e ainda com a cabeça toda fedida, com aquele toicinho no cabelo. Agora imagina, como fica uma alma de uma criança dessa? Como você acha que cresce uma criança dessa? Ferida, machucada, com tantos traumas, se sentindo, sabe, totalmente inferiorizada, se sentindo fedida, cansada, mal amada. Então, assim, eu tive muitos problemas na alma, muitos problemas, gente. Vocês não têm ideia. Eu cresci assim, bem revoltada, eu era muito nervosa. E graças a Deus, hoje é tudo resolvido em Deus. Eu levei tudo isso para Deus, né? E, e assim, o melhor caminho é o perdão. Eu perdoei. Com 18 anos, eu levei tudo isso para Deus. Quando era de maior, aí eu casei. E graças a Deus, né? Encontrei Jesus, e aí Jesus me curou, porque eu não conhecia nada da palavra de Deus, e eu fui curada e fui liberta, né? E Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida, e hoje, assim, eu tenho uma bagagem para poder ajudar você. O intuito de gravar esse vídeo é para poder ajudar muitas pessoas que têm muitas feridas na alma do passado, com familiares. E assim, hoje eu sou esposa de pastor, né? A gente trabalha com muitas vidas que foram muito machucadas no passado, né? Foram muitas feridas com familiares, né? Então, assim, eu já ajudei muitas pessoas mesmo, muita gente. E continuo fazendo isso. E eu tenho prazer nisso, por quê? Porque se um dia Deus fez isso na minha vida, então hoje eu posso ajudar muita gente. Eu não sou uma psicóloga, né? Mas eu tenho uma bagagem que eu posso te ajudar. Eu até indico a você ir num psicólogo, né? Muito bom. Mas tem coisas, gente, que lá no fundo do fundo do fundo, que é só Deus para curar. E
Graças a Deus, né? Deus me curou. E hoje eu tenho uma família abençoada, meus filhos são uma bênção, meu marido um homem de Deus, uma bênção. Eu só tenho que agradecer a Deus. Hoje, quando eu entro no meu banheiro, ligo meu chuveiro, aquele shampoo cheirosinho passando no meu cabelo. Ai, eu sou muito grata ao Senhor. E por gratidão ao Senhor, por tanta gratidão, eu quero poder te ajudar. Porque se um dia eu sofri tanto, hoje eu posso te ajudar. Amém? E assim, gente, eu tô falando isso da minha avó e tudo, eu não tô aqui para ficar falando mal da minha avó. É tanto que a minha avó faleceu já, eu era adolescente. Então, assim, não é para ficar aqui falando mal da minha avó. Eu não sei o que a minha avó passou também no passado, se ela teve muitos traumas também e cresceu revoltada como eu não sei, né? Ela não teve a oportunidade que eu tive de ser curada. Então, o intuito não é falar mal da minha avó, é contar a minha história para poder te ajudar. Porque tudo isso foi resolvido em Deus, amém? E e assim, Davi, gente, Davi, se você olhar para a vida de Davi, ele teve problema também com seus familiares, né? É, 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 a Bíblia diz que Deus falou para Samuel, o profeta Samuel, ir até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, para ungir lá um rei, que era um dos filhos de Jessé. E Samuel foi, né? E ali, chegando lá, Samuel fala assim para Jessé, o Senhor me mandou aqui ungir um dos seus filhos. Todos estão aqui. Aí Jessé chamou todos os filhos que estavam em casa e estavam todos lá. Samuel olhou tudo e falou, mas todos estão aqui? Todos os seus filhos? Aí Jessé falou, ah, então tá faltando um, tá lá no campo cuidando das ovelhas, pastoreando. Quer dizer, ele só lembrou de Davi porque Samuel cobrou. Aí mandou chamar Davi, aí Davi veio. Quando Davi chegou com Samuel, e Davi chegou, Davi era diferente, seus irmãos, mais novinho, né? E eu acredito que muito magro, porque ele passava noite e dia naquele campo, não cuidando de ovelha, não se alimentava direito, né? Imagina. Aí ele era diferente dos irmãos dele que estavam em casa. Aí Samuel olha e o Senhor fala, é esse, unge esse para ser o rei de Israel. E Samuel falou, então, esse é o escolhido. E ungiu Davi para ser o rei de Israel. E Deus fez daquele menino que ficava lá no pasto, rejeitado pelo seu pai, seus irmãos, tinha tantos problemas na alma, né? Que esse foi o escolhido e foi o grande rei de Israel. Gente, imagine se Davi ficasse pensando naquela vida difícil que ele levava, a rejeição que ele sofria com o seu pai, seus irmãos. Ele não ia romper na vida, mas ele resolveu isso em Deus, né? Ele resolveu, por isso que a sua vida rompeu. Por isso que ele rompeu. Então, de um menino que era sofrido, rejeitado, né? Ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Imagina, ele ia reinar sobre a vida do seu pai, dos seus irmãos e de todo o povo de Israel. Meu Deus do céu, imagina que favor de Deus sobre a vida dele. E assim, tem um versículo que Davi fala assim, ó minha alma, por que está abatida?
Por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? Ele conversava com ele mesmo. Com ele mesmo, olhando para ele e talvez olharia até no espelho e conversava com ele. Ó minha alma, por que você está abatida dentro de mim? Por quê? Olha para trás todos os benefícios que Deus fez por você. Olha quem você é hoje, o rei de Israel. Olha quem você é. Você era apenas um menino rejeitado, fedendo a ovelha, e hoje você é o rei. Mas acha que aquele sentimento não ia lá? Aquelas memórias tristes, aquelas coisas ruins não vinha? Mas Davi não aceitava. Ele olhava para ele mesmo e falava com ele, por que se abate a minha alma? Por que isso? Então, assim, quando vier esse sentimento em você, você fala, por que você está abatida, minha alma? Não, você não vai ficar assim, não. Você vai levantar sua cabeça e olha para frente. Né? Olha quem você é. Você tem uma família, você é amada, você tem um bom trabalho, você é inteligente, né? E olhar para frente. Então, assim, não deixa sua alma ficar abatida. Lembra sua alma quem você é. Tá bom? É isso que Davi fazia. E é isso que eu faço também. Quando vem algumas lembranças, eu falo, opa, já foi resolvido em Deus. Não, não, não. E assim vamos seguindo a nossa vida. Então, gente, o que eu falo para vocês? Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Grandes coisas Deus tem para você. Mas você tem que resolver o passado. Resolva, leva para Deus, perdoa. Perdoa a pessoa que te feriu, libere perdão. Não dá vontade de perdoar, gente? Não dá. Se a gente for esperar ter vontade, não dá. É muita raiva. Eu sei o que é isso. Muita raiva. Mas essa raiva só vai fazer mal para você mesmo. Só vai prejudicar você mesmo. Você não compensa. Melhor coisa é o perdão. Perdoa. Leva tudo para Deus. Deixa Deus curar. Às vezes nós temos um quartinho na nossa vida que ninguém mexe, ninguém toca. Fica lá as coisas tudo guardadas lá. Mágoas guardadas, raiva guardada, né? Sentimentos ruins. Então, assim, abra a porta desse quartinho e põe tudo para fora. Deixa Deus te curar e você vai ver o que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes e preciosas para você. Deixa Deus te curar. Deixa Deus fazer. Leva tudo para Ele, libera perdão, decide. O perdão é uma decisão. Fala, eu decido perdoar fulano que fez isso e isso por mim. Quando você estiver declarando, vai doer muito, mas vai passar. Tá bom? Então, é o poder da decisão. Não dá vontade mesmo, mas decida. Eu já ajudei muitas pessoas que no momento de declaração teve gente que chegou até de desmaiar de tanta dor, mas decidiram declarar e deixar aquilo para trás e romper em frente. E esse é o propósito desse vídeo que eu estou gravando para você. Então, assim, me ajuda a ajudar outras pessoas, enviando esse vídeo para o Brasil afora, para encontrar tantas vidas que estão machucadas, feridas, com tantas coisas. Eu preciso de você. Para você apertar o seu dedinho, não custa nada. Aperta o seu dedinho e envia. E Deus vai usar você para alcançar muitas vidas. É ajudar vidas que estão machucadas, que não conseguem romper na vida.
Então, eu conto com você para me ajudar. Dá um joinha para mim, faz esse vídeo bombar. Eu nunca abri o meu coração para falar o que eu estou falando aqui. Mas Deus tocou meu coração para fazer isso. E eu conto com você para me ajudar. Tá bom? Então, fique com Deus e um beijão no seu coração.